Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Convido você a acompanhar os versos 17 a 19. Nós vamos praticamente ficar nessa página nesta manhã. Nós vamos ler o 17, 18 e 19 do capítulo 18 de 1 Reis. Lemos assim. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Para os mais atentos, no último mês de junho, nós fizemos aqui uma mensagem e refletimos sobre um episódio importante que ocorreu no Monte Nebo. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o Monte Carmelo e o que aconteceu aqui de significativo que pode trazer para a igreja, para mim e para você, lições preciosas. Existem montes importantes na Bíblia que foram palcos de eventos realmente extraordinários. E o Carmelo se coloca como sendo um destes lugares significativos na história do antigo Israel. Mas não apenas um evento histórico, antigo, não apenas algo do passado remoto, mas algo que tem que ver com a nossa vida mais do que nós podemos supor. O evento do Carmelo, que vamos analisar essa manhã, trata de uma batalha entre dois poderes, duas forças, e nós vamos ver o que isso tem que ver com a gente. Primeira coisa, o nome Carmelo, quando nós vamos olhar a etimologia da palavra e o seu significado, nós temos aqui uma palavra composta. Ela é formada de Carmel, ou de Carm e El, que significa o jardim do Senhor, ou o campo fértil, ou a vinha do Senhor. A maioria dos estudiosos quase que concorda que o significado seria a vinha do Senhor. E eu queria que você desse uma observada na sua tela, aqui e para os que estão presentes aqui no telão, porque nós vamos ter uma noção um pouco geográfica do posicionamento deste monte, e a partir desse seu contexto geográfico a gente vai poder compreender aqui algumas coisas. Eu vou subir aqui, se você puder colocar para mim, é a primeira imagem, essa aí, essa é uma imagem da geografia das terras bíblicas, aqui onde aconteceram os principais eventos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esses pontinhos pretos são referências de alguns desses locais. Na próxima imagem, Marcos, você passa para a gente, ela está mais aproximada, ela faz um corte da parte média norte do território do que hoje a gente conhece como Palestina. Essa faixa azul na sua esquerda, ela compõe o mar Mediterrâneo, e esse outro azulzinho aí que você tem aí é o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, palco de muitas das atividades de Jesus ao longo do seu ministério. Os que estão na tela, os que não conseguem, tem uma vista boa, vão conseguir perceber dois números ali, que é o número 2 e o número 3. É aqui, nesse número 2 e 3, que são os dois números mais à esquerda, próximo do mar Mediterrâneo, que é onde eu queria chamar a sua atenção. Esse número 2, ele está identificando a localização do Monte Carmelo. Algumas coisas das escrituras bíblicas, algumas referências geográficas, nós não temos muita precisão, mas não há dúvida para os historiadores e mesmo para os estudiosos, hoje, a exata localização do Monte Carmelo na atualidade. É consenso que o Monte Carmelo é esse que tem lá e que as pessoas identificam como sendo o Monte Carmelo. Eu vou pedir para que esse mapa permaneça aí um pouquinho mais na tela. Então, o que você consegue ver ali, mais como formando até uma ponta no mapa, é a localização de uma das três principais cidades de Israel, que é a cidade de Haifa, é a terceira maior cidade de Israel,
que fica localizada bem a oeste, e ela é uma cidade muito bonita, que fica às margens do mar Mediterrâneo, que é realmente de uma paisagem exuberante. Essa faixa do Carmelo, pode permanecer ali, que fica entre o ponto 2 e o ponto 3, você tem uma cordilheira que se forma aí. E essa cordilheira, ela tem, nesse vale, entre essas duas cordilheiras, tem aproximadamente 8 quilômetros de largura na sua extensão maior, vai se inclinando para o sudoeste, ela vai formando uma crista íngreme na face nordeste, e o seu ponto mais alto tem quase 600 metros de altura. Não é muita coisa, mas dá uma dimensão muito interessante, uma vista muito interessante para aquela paisagem. E o Vale de Jezreel, que forma essa geografia, justamente é o vale que está na encosta dessa cordilheira, onde o Monte Carmelo a compõe. Essa montanha do Monte Carmelo, ela é formada de uma mistura de calcário e pederneira, e ela contém também algumas cavernas ali, e é coberta de várias rochas vulcânicas, né? Apenas dando a você um contexto geográfico ali da região. O clima é seco para o semiárido, e ao contrário do que muitos de nós normalmente pensamos, a paisagem é realmente exuberante, ela tem muita vegetação, carvalhos, pinheiros, oliveiras, loureiros, é uma paisagem bastante bonita. A próxima foto, depois do mapa, é uma foto aí, uma cortesia do Quércio, que esteve lá pessoalmente visitando, e ele mesmo bateu essa foto. Essa é uma foto que foi tirada do topo do Monte Carmelo, olhando para a parte oeste, que eu identifiquei para você aquela parte azul do mapa, que é o Mar Mediterrâneo. O que você vê ali ao fundo, no horizonte, é o Mar Mediterrâneo, ou seja, é realmente uma paisagem muito bonita. E essa cidade que você vê aí na encosta é Haifa, como eu mencionei, uma das principais cidades do território de Israel. Você pode perceber que a paisagem realmente não é seca, não é desértica, é uma paisagem muito bonita. Lógico que o evento do Carmelo, que nós vamos estudar nessa manhã, toda essa paisagem havia sido comprometida por uma seca de mais de 3 anos que havia assolado o território deles. Aqui nesse Monte Carmelo, nessa região, não se deu apenas a batalha protagonizada por Elias, estudo dessa manhã, mas outros eventos ocorreram aqui. Você sabe que quando o filho da mulher sunamita veio a falecer, ela foi atrás do profeta Eliseu, justamente aqui nas imediações do Carmelo, é onde o monte aparece também no relato bíblico. Eliseu também foi para a região do Carmelo depois que aconteceu aquele episódio com os meninos que ficaram chamando e zombando dele, chamando ele de careca e aquela coisa toda. Foi para cá que ele se dirigiu, segundo o relato bíblico. Foi nessa região também, neste vale, nessa encosta, que Nabal negou o pedido de Davi. Lembra quando Davi estava ali com seu exército meio fugitivo e pediu para ele alguns favores, e Nabal, uma figura extremamente deselegante, negou o pedido e tal, e aí a Abigail, que era a esposa de Nabal, veio ali colocar panos quentes, e olha tal, também se deu nessa região. Ou seja, é um monte que aconteceram algumas coisas ali, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, o Monte Carmelo fica famoso justamente por ter sido palco de uma batalha épica. Eu queria que você reparasse na sequência do texto que estávamos lendo, verso 20. Nós lemos assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis, oscilareis entre 2 pensamentos? Algumas versões: até quando vocês vão oscilar entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo, a minha versão aqui diz assim, nada lhe respondeu. Deixa eu dizer aqui para você, meu irmão, o que nós lemos aqui foi mais do que uma briga de torcidas. O que nós vemos aqui neste relato foi mais do que uma discussão entre 2 grupos em oposição para saber quem tinha razão. Foi a colisão entre a cultura dominante e a vontade divina. Foi o choque entre o presente século e a verdade presente. Foi uma batalha travada no alto de uma montanha, lá no Oriente Médio, mas com dimensões cósmicas. É isso que a gente vai tentar descobrir hoje, um pouco abaixo da superfície. O famoso evento do Monte Carmelo tem mais a ver com a gente do que a gente pode imaginar.
Sabe, na descrição do vídeo e também agora no chat do YouTube, nós vamos colocar um link na descrição do vídeo também, de um outro sermão pregado aqui no mês de maio, a Batalha do Armagedon. E entender esse sermão aqui, levando em conta aquele que foi pregado 2 meses atrás, pode nos dar uma visão um pouco mais ampla do assunto. Então nós vamos deixar, inclusive, o link na descrição desse vídeo. Na realidade, há uma clara conexão, ou há uma conexão entre o que aconteceu no Monte Carmelo e um evento escatológico, descrito no livro do Apocalipse como o Armagedon. A última guerra, o Armagedon, a última guerra entre as forças malignas para desarticular as forças do mal. O estudo da palavra que foi empregada por João lá no último livro, o livro do Apocalipse, tem levado muitos estudiosos a conclusões pertinentes. Também na descrição do vídeo nós vamos deixar o link de um artigo do professor, teólogo e jornalista Vanderlei Dornelles. Ele explora essa conexão entre o Monte Carmelo e a Batalha do Armagedon. O link vai estar lá para você poder ler um pouquinho mais sobre isso. A palavra Armagedon é a junção de 2 outras palavras. Um termo hebraico chamado Har, que significa monte, e o termo Magedon, que é a transliteração do hebraico Megido para o grego. Assim, o Armagedon, a palavra Armagedon, literalmente quer dizer monte megido. E agora nós vamos entender o que isso tem que ver. Agora, para que o Apocalipse pudesse empregar esse local como uma metáfora da última batalha do grande conflito, algo decididamente importante deva ter acontecido ali. Os locais que são usados como símbolos no Apocalipse, são aqueles de grande representação na história de Israel. E no Antigo Testamento, o Megido foi uma herança dada à tribo de Manassés. A gente vê isso no livro de Juízes. E aí o Quércio nos traz uma outra foto de uma visita que ele fez lá, que é a cidade das ruínas de Megido. À esquerda da foto você tem o que foi a antiga cidade de Megido. Ele estava passando de carro e conseguiu fazer esse registro aí. Hoje, logicamente, não tem nada lá, apenas as ruínas da antiga cidade chamada de Megido. Essa foi uma antiga cidade cananeia no Vale de Jezreel. Lembrando a você que o Monte Carmelo compõe uma cordilheira, e na encosta dessa cordilheira nós temos um vale. O nome deste vale é o Vale de Jezreel, que fica entre Samaria e a Galileia, que fica mais ao norte, com aproximadamente 300 quilômetros quadrados. O vale desse nome o vale tem esse nome porque nessa extremidade sul dessa cordilheira, onde ficava o Carmelo, ficava essa cidade de Jezreel. De fato, Megido não era um monte, mas era uma cidade. E o que fica aqui é a pergunta: por que João utiliza o Monte Megido como um nome, um codinome no livro do Apocalipse, o Monte Megido ou Monte de Megido, sendo que Megido não é um monte, Megido é uma cidade? A questão é que o vale provinha de uma passagem natural entre as 2 montanhas, uma passagem de quem queria sair do sul para ir para o norte, e era um lugar estratégico, um lugar de muitas batalhas, o Vale de Jezreel, onde ficava a cidade de Megido, um vale de muitas batalhas. Vou citar algumas aqui para vocês. Tudo isso na encosta do Carmelo, no vale onde o Carmelo, na encosta da montanha, na cordilheira, está situado. Várias batalhas, vou citar algumas delas aqui para você. Houve uma vitória de Israel sobre os reis de Canaã, sob a liderança de Débora e Baraque. Acasias foi morto por Jeú, reis, ali que estavam envolvidos na história. Josias, o rei Josias, aquele que começou pequenininho, foi morto pelo faraó Neco numa batalha, também neste vale de Jezreel. Saul perdeu para os filisteus numa outra batalha, também nesse vale de Jezreel. Então, essas batalhas, quando a gente olha para elas, nenhuma delas tem uma grande relevância num contexto de grande conflito, num contexto de 2 grandes forças, de forma que a gente não consegue usar esse exemplo, essas batalhas aqui mencionadas, como sendo um tipo do Armagedon, que são a grande batalha final entre o remanescente fiel e as forças da besta e do dragão. Mas, quando a gente vai identificar as montanhas ligadas ao Vale de Jezreel,
a gente encontra uma montanha muito importante que está num contexto de grande conflito entre duas grandes forças. Adivinha? O Monte Carmelo. Daí, a referência no livro do Apocalipse, o Monte de Megido, é uma referência ao Monte Carmelo. Agora, se você quiser mais informações sobre isso, aquele link que eu mencionei, uma obra também de Ranko Stefanovic, Revelação de Jesus Cristo, ela também pode ajudar a gente nesse sentido. Neste Monte Carmelo, nós temos a grande batalha entre Yahweh e Baal, entre Elias e os falsos profetas. Esse evento vai figurar entre os grandes acontecimentos da história de Israel. E aqui, Elias se projeta como um dos maiores profetas do povo hebreu. Ele se torna um tipo de João Batista e um tipo do remanescente, porque ambos são chamados de Elias. Quando João Batista vem anunciar a vinda do Messias, é prometido que ele vinha no espírito de Elias. E o livro de Malaquias apresenta, antes da volta da segunda vinda de Cristo, do grande e temível dia do Senhor, também um Elias, que vai pregar uma mensagem que vai anunciar a aproximação de Jesus Cristo a essa terra. Mas esse dos três Elias é assunto para um outro dia. Ou seja, o Carmelo é um monte mais célebre, próximo à cidade de Megido, e aí cria-se a conexão entre o Monte Carmelo e a última grande batalha do Armagedon no livro do Apocalipse. Faz sentido, então, João se referir ao Armagedon como o Monte de Megido. Agora, no Monte Carmelo, Elias congrega o povo para uma grande prova, a prova do Deus verdadeiro. E a religião, agora comandada por uma rainha pagã, chamada de Jezabel, ela também é referida mais tarde no livro do Apocalipse. O evento do Carmelo, ele vai se ajustar perfeitamente às visões de Apocalipse 13 e Apocalipse 17, nas quais uma religião falsa usa os poderes políticos das nações, o que configura uma religião adúltera entre a igreja e o Estado como um ponto de partida para uma guerra contra o remanescente fiel. Essa relação ela é miniaturizada no Apocalipse por profeta na figura de uma meretriz montada sobre uma besta, o que a gente consegue ver no capítulo 17. Essa meretriz reproduz a imagem de Jezabel, enquanto a besta reproduz a imagem do rei Acabe, ou seja, ela está montada na besta. De fato, Acabe era uma besta. Jezabel conseguiu dominar a personalidade fraca do seu marido israelita, o que resultou num processo de paganização generalizada no reino de Israel. E Jezabel, como prostituta, derrama o sangue dos santos, perseguindo o povo de Deus na antiguidade. Jezabel, ela apresenta uma base de sustentação, usando a força do Estado e a influência dos seus falsos profetas. O que a gente consegue ver no livro do Apocalipse é a união espúria entre igreja e Estado, utilizando também uma figura chamada de falso profeta, que aparece justamente nesse contexto. Ou seja, no Apocalipse, o processo de idolatria global resulta de uma religião que conseguiu montar sobre os reis da terra numa relação espúria. Você percebe que no relato de 1 Reis, Elias dá uma ordem para o rei. Parece que os papéis se invertem ali e ele diz assim, junte a mim todo Israel no Monte Carmelo. Foi o primeiro verso que nós lemos. Então você tem algumas expressões importantes aqui no primeiro livro de Reis. Ajuntar, todo e altar, são expressões chaves. A noção de totalidade está muito presente aqui no primeiro livro de Reis, mas a gente consegue perceber isso também no livro do Apocalipse. Porque se todo Israel ele é reunido no Monte Carmelo, bem como todos os falsos profetas, no Apocalipse as 3 mensagens angélicas são proclamadas a todas as nações, todos os povos, todas as línguas. E os espíritos de demônios se dirigem aos reis do mundo inteiro, ou seja, há um contexto de totalidade aqui. Ou seja, o Carmelo o Armagedon é um novo Carmelo. A última batalha entre o bem e o mal é um novo Carmelo. Por isso a importância de nós entendermos alguns aspectos daquele evento histórico ocorrido naquela montanha no Oriente Médio. E é o que a gente vai tentar nessa manhã realmente decifrar. Os termos comuns e o sentido compartilhado da restauração do altar por parte de Elias e da restauração da verdade por parte do remanescente sugerem que o evento do Carmelo poderia estar na mente de João quando ele visualiza a batalha do Armagedon. Todo o evento do Carmelo, como
utiliza a sua história como pano de fundo, e João prevê a batalha do Armagedon em termos de um confronto também. Mas este confronto é um confronto entre a religião falsa e a religião verdadeira, entre o verdadeiro e o falso dia de adoração, entre o Deus verdadeiro e a falsa representação dele na religião da meretriz e na religião da besta. Dessa forma, a batalha do Armagedon não deverá ser um confronto no vale de Jezreel, na Palestina, como muitos evangélicos sugerem em sua escatologia, como sendo um confronto bélico, como sendo algo restrito a uma região. E essa é a razão pela qual há tanto interesse por parte do mundo evangélico nesse lugar, na Palestina, nessa coisa que envolve Israel, nessa coisa que envolve os judeus. E é a sede de Jerusalém, de Tel Aviv, que passa para lá, de cá que passa para lá, porque na escatologia dispensacionalista, a batalha do Armagedon é vista como sendo algo literal acontecendo neste vale aqui. E o que a gente percebe é que não temos como, à luz do Apocalipse, se utilizando do evento histórico do passado, como considerar isso como literal, absolutamente. Por quê? Porque este conflito não está restrito a uma geografia, a um lugar, a um evento específico naquele lugar, mas isso envolve o planeta inteiro, todos os habitantes deste planeta caído. Essa batalha envolve todas as pessoas, e essa batalha tem um palco específico, que é o que estamos vendo nessa manhã. Assim, essa batalha entre o remanescente fiel e os falsos profetas fica muito evidente no primeiro livro de Reis. A história vai se repetir. Os que ousarem viver de acordo com a vontade do Senhor vão ser acusados de serem os perturbadores da paz. A idolatria havia provocado os juízos de Deus. A apostasia havia resultado nos juízos de Deus, no castigo de Deus. Na escatologia apocalíptica, quando vemos os juízos de Deus caindo sobre a terra, nós vemos exatamente a causa disso. É um mundo apóstata, é um mundo que se voltou contra Deus, é um mundo que deu as costas a Deus, e os juízos de Deus cairão sobre este planeta impenitente. E aqueles que ousadamente decidirem viver de acordo com a vontade do Senhor, sabe o que acontece com eles? Serão acusados de serem os perturbadores da paz mundial. É a história que se repete. É a história que se repete. E com pretensões religiosas, porque Jezabel era uma pessoa muito religiosa. Não se esqueça disso. No Apocalipse, o falso profeta aparece pela primeira vez justamente no capítulo 16, no contexto da batalha do Armagedon. No conflito, os fiéis de Deus sabem que são vitoriosos pelo sangue do Cordeiro, mas vão ter que enfrentar a fúria de uma igreja apostatada, prostituída e com o poder do Estado atrás de si, para oprimir e forçar a consciência dos homens para fazer a sua vontade. Meu irmão, em tempos de apostasia, faz-se muito necessário ouvirmos a voz profética. Eu não quero correr o risco de você perder a profundidade do que eu acabei de dizer. Em tempos de apostasia, é muito necessário atentarmos à voz profética. O testemunho profético conclama o povo a se posicionar. E está cada vez mais difícil isso. E a gente deveria começar a se acostumar, porque eu tenho a impressão que nós, adventistas do sétimo dia, estamos cada vez mais encurralados num canto do corner, com medo de a gente dizer naquilo que a gente realmente crê. Eu vou adiantar para você, algumas mensagens desse segundo semestre vão incomodar, mas eu me sinto impelido a pregar essas mensagens. Nós estamos em guerra. Igreja, eu quero que você me ouça, nós estamos em guerra. E a guerra não são contra pessoas ou indivíduos. Nós estamos em guerra contra algumas ideias que ameaçam o nosso acampamento. Tem gente achando que abraçar algumas causas que está por aí na modinha é apenas uma questão de opção, é uma questão de escolha.
Fica bonitinho você adotar algumas modinhas, algumas pautas que estão aí em alta. Alguns acham que apenas é bonito, faz sentido, tem lógica. Estão muito enganados. Uma geração inteira está sendo doutrinada para se colidir com as verdades das Escrituras Sagradas, preparando os nossos filhos para rejeitarem a verdade presente. Falo para alguns pais que, ao conversarem com seus filhos, conseguem perceber que algumas filosofias e visão de mundo entraram na cabeça deles e os pais nem se dão conta como isso aconteceu. Eu vou avisando, não é pessoal, mas o caldo vai engrossar. O verso 21, Elias diz: até quando vocês vão ficar oscilando entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores, entre dois pensamentos? Com um pé lá e um cá, achando que é possível você harmonizar algumas das filosofias que estão na moda com as verdades bíblicas. A gente não pode viver uma religião dividida. A voz profética se levanta para dizer: até quando você vai ficar com um pé lá e outro cá? Algumas pautas em destaque, como eu tenho mencionado, são uma afronta a Deus e uma tentativa de neutralizar o plano da salvação. Já vou avisando: pautas LGBT, ideologia de gênero, evolucionismo, marxismo cultural, socialismo travestido de cristianismo, feminismo e sua pretensa defesa de minoria, família, tudo isso nós vamos conversar. Estão achando que é bonito, estão achando que é legal, estão achando que faz sentido. Por trás disso há uma manobra de massa, levando as pessoas a desconstruírem os padrões e as referências bíblicas. Alguns de nós achamos que podemos ser cristãos e ao mesmo tempo defender algumas dessas pautas. Enganam-se. Eu sei que vai ter gente torcendo o nariz. E eu vou dizer para você, eu era novinho, eu tinha 17 anos quando saí de casa para ser um pastor. Mas quando eu saí, ainda adolescente da minha casa, com um chamado ao ministério pastoral, eu sabia que esse era um chamado para a morte. Eu saí de casa para dar a minha vida. Eu não sei o que aconteceu nos últimos anos, mas você vai se acomodando, né? Você vai se acovardando. Mas eu vou dizer a você, eu me sinto impelido. O mundo está uma confusão, e boa parte dos nossos filhos, boa parte da nossa juventude está sendo doutrinada nas escolas, pelos seriados, pelas novelas, pelos filmes, com uma mentalidade completamente distorcida da realidade. As crianças estão sendo educadas desde cedo para desconstruir a imagem masculina, a imagem do pai, a imagem da família, e nós estamos engolindo isso. Tem mulher se ofendendo aí porque o cara abre a porta do carro para ela. Mas vamos conversar sobre isso. E vou dizendo, o caldo vai engrossar. Até quando nós vamos ficar oscilando entre dois senhores? Tem coisas que não se harmonizam. E nós precisamos voltar para este livro aqui. Outro dia eu ouvi um absurdo. Um absurdo. Por que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Por que não podia ser Deus de Sara, Rebeca e Raquel? Ora, veja só. Vamos tratar tema por tema, com amor, com respeito, mas pautados assim, no assim diz o Senhor. Esse é um risco calculado, eu estou dizendo para você, sei exatamente onde eu estou pisando. E vou fazer o meu trabalho. Mas também eu quero dar um outro aviso. Eu quero dar um aviso aos vampiros. O pessoal que gosta de ver sangue. Tá? Nenhum de nós deveria ter qualquer prazer na execução de uma tarefa assim. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Tira o sono. Ninguém deveria erguer sua voz, a voz da severa repreensão num púlpito, tendo prazer na execução de uma tarefa assim. Então, se você quer ver sangue, deixa eu dizer, o espírito está errado também. O espírito está errado também. Errado, quem pega o espírito de profecia e sai dando burdoada em todo mundo aí. Isso está errado também. Mas nós temos que nos voltar para as Sagradas Escrituras.
com um coração quebrantado, nós temos que instruir o povo. E é possível que você tenha que sentar com sua família, para você rever algumas coisas. Nós estamos delegando praticamente tudo ao Estado. O Estado educa os nossos filhos, o Estado cuida da nossa saúde, o Estado cuida da nossa aposentadoria, o Estado. Tem alguma coisa que precisa ser revista aí. Verso 30 do capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Deixa eu dizer a você, no intervalo entre o verso 20 e o verso 30, você tem um carnaval. Nesse intervalo de 10 versos, você tem uma bagunça danada. Você tem os profetas de Baal se mutilando, tirando sangue dos braços e das pernas, por horas clamando pelo seu Deus, porque o desafio era: vamos orar aqui, vamos fazer 2 altares. E o Deus que responder com fogo, esse Deus é o Deus verdadeiro. Pareceu bem a eles. Elias ficou atento para que eles não fraudassem a disputa, mas depois de horas e de cansaço e de confusão, o povo observando, o povo olhava atentamente, o povo começou depois de várias e várias horas daquela bagunça, o povo começou a olhar aquilo e perceber a loucura do formato da estética pagã. E Elias, sereno e calmo, se manifesta ao meio-dia. Eu gosto de Elias tira um sarro, fala mais alto, quem sabe ele viajou, está de férias ou foi no banheiro, não é? E deu 3 horas da tarde, Elias falou: chega, deu para vocês. E o que ele faz às 3 horas da tarde, diante de todo Israel? Ele toma as pedras de um altar ali de cima do Carmelo que havia sido derribado. Um altar erigido no passado para o Deus de Israel que havia sido derrubado. Ele erige aquele altar. Essa é a expressão, ele reedifica o altar. Ele toma 12 pedras. Ele está prestando uma homenagem ao concerto que havia sido quebrado. As 12 tribos, os 12 patriarcas. Ele toma as 12 pedras e ele reedifica o altar do Senhor, diante de todo Israel. E aqui se fundamenta, meu irmão, o clímax, o ápice da nossa reflexão dessa manhã. No verso 37 a 39 do mesmo capítulo, nós lemos: Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. No evento histórico, houve um altar de pedras, mas no correspondente profético, você é o altar. No evento antigo, foram 12 pedras, reedificadas no alto da montanha. No correspondente profético, você é o altar. Como disse Paulo: não sabeis que vós sois o santuário de Deus? Como ele disse à igreja de Colosso: Cristo em vós é a esperança da glória. Você é o altar. Você é o lugar onde o fogo queima. Você é o lugar onde Deus acontece. Você é o lugar onde Deus se manifesta. E o fogo precisa descer para purificar a nossa vida e para reformar a nossa vida. No evento histórico houve a necessidade da reedificação do altar, mas isso só foi possível por meio do ministério profético. Está na moda por aí rejeitar os testemunhos. Queria dizer eu aqui algumas coisas, mas alguns poderiam achar que é indireta. Está na moda, meu negócio é a Bíblia. Sim, meu irmão, mas Deus deu um presente ao remanescente. Deus deu luz adicional ao remanescente, para que o remanescente pudesse ter força para aguentar o que nenhum outro foi chamado a suportar. Está na moda rejeitar os testemunhos. Não haverá outro futuro para o remanescente se ele rejeitar os apelos proféticos do que apostasia, sequidão espiritual e morte. No correspondente profético, chegou a hora de a gente restaurar a nossa vida
para que a glória do Senhor se revele em nós. Nós somos a esperança da glória, diz o apóstolo Paulo. Por isso o fogo precisa queimar. Pedro em algum momento escreve à igreja dizendo: é o fogo purificador, para eliminar o que não presta. O Novo Testamento diz que nós precisamos perseverar. Olhe para mim, eu vou dizer um negócio aqui para você. Todo mundo vai passar pela experiência do fogo. Ou o fogo do Espírito, ou o fogo do inferno. E a decisão é sua. A decisão é minha. Um fogo é capaz de transformar você numa nova pessoa. O outro fogo vai eliminar qualquer vestígio de tua existência nesse planeta. Ou o fogo do Espírito, ou o fogo do inferno. É hora de reforma e é hora de reavivamento. Eu e você precisamos respeitar o concerto que nós fizemos com Deus. Eu disse a você: eu vou cumprir o meu papel. Mas até quando a gente vai ficar oscilando entre dois senhores? Até quando você vai permitir a idolatria na sua casa? Até quando você vai dar espaço aos demônios no seu lar? Enquanto eu falo, o Espírito de Deus tem a plena habilidade de apontar a você que espaços são esses, que portas abertas são essas, que avenidas que foram criadas na sua casa que dão acesso e autorização aos demônios em transitarem pelos cômodos da sua casa. Existem altares profanos. Você pode até ter o altar do Senhor que está lá derribado, mas existem altares profanos dentro de casa. Esses altares precisam ser quebrados e substituídos pelo altar a Jeová. Até quando nós vamos terceirizar a educação dos nossos filhos, dando ao Estado, à escola, ou até esperando que a igreja dê uma visão de mundo, de vida para os nossos filhos? A visão que os seus filhos precisam ter do mundo, é você quem tem que dar. E essa visão é uma visão bíblica. Ao deitar e ao levantar e ao caminhar, a mentalidade das nossas crianças está sendo formada, dos nossos jovens foi moldada por filosofias espúrias. Até quando a gente vai permitir que os amiguinhos e os de fora definam a visão que eles tenham da realidade? Meu irmão, até quando você vai ficar emendando um seriado no outro, na frente do seu celular, na televisão, quando ao mesmo tempo você é incapaz de ler um capítulo da Bíblia na semana? Até quando? Às vezes a gente fala em termos conceituais aqui, mas para muitos, às vezes você tem que dar uns exemplos, e dar exemplo é chato. É como se a gente estivesse abrindo guerra contra algumas marcas aí, de plataformas. Não é esse o caso. A igreja ficou aí anos e anos lutando contra o tal do cinema. Não pode ir, não pode ir, não pode ir, não pode ir. E nunca educamos os nossos jovens a escolher o conteúdo. O tamanho da tela lá é problema, que agora eles têm uma tela de 6 polegadas, que seguram na mão por debaixo das cobertas, enquanto você está dormindo, e acha que ele está dormindo também. Consumindo lixo, porcaria. Neutralizando os efeitos da palavra na mente dos nossos filhos. Lixo, lixo. Eu não sei o que eu penso quando mesmo pais financiam isso, vão junto, assistem junto, consomem junto. Lixo, lixo, profano, contaminado. Até quando, disse Elias? Uma batalha está diante de nós. Uma batalha está diante de nós. Você acha realmente que nós vamos dar conta? Não é à toa. Não é à toa que a serva do Senhor diz que os principais inimigos do movimento virão dentro do próprio movimento, de gente que deixou as fileiras da verdade. Não é à toa, porque quando a verdade não converte a gente, ela deforma a gente. A gente ouve, e a gente não muda. Até quando? Até quando nós vamos saber a escalação do time de basquete, do futebol e do
sei lá, do esporte que você quer, mas você não é capaz de encontrar o Joel na Bíblia ou a carta de Efésios no Novo Testamento. Faz a escalação inteira, sabe até o time reserva, mas eu digo, abre em Colossenses, tem que olhar o índice. Distantes, apostatados, mortos espiritualmente. Tenho dito, repetido e repetido e repetido, nós vamos sair dessa da mesma maneira que a gente entrou? Não dá, gente, não dá, simplesmente não dá. Temos que ajeitar a nossa vida. O Carmelo deles é o nosso Armagedon. O Carmelo deles é o nosso Armagedon. Está clara a relação. Remanescente é minoria, isso não deveria, não é novidade. Nunca foi maioria o remanescente. Vai sofrer uma pressão qual nunca houve, por isso ajeite sua vida. Ajeite sua vida. Reedifique o altar do Senhor. Caia de joelhos, eu te digo, eu te apelo, caia de joelhos e peça perdão pelos seus pecados. Reavalie suas prioridades, reavalie suas escolhas, reavalie suas horas de lazer, reavalie a sua escala de valores, reavalie. Até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Implore pela ajuda do Senhor para que Ele restaure a imagem de seu Filho refletida em você. E depois que o fogo queima, aí a gente vai estar preparado para a chuva. A chuva que trouxe vida a Israel só pôde vir depois do fogo. A tão prometida chuva serôdia, que alguns de nós pretensiosamente clamamos, com uma vida totalmente estragada, ela só poderá vir se o Senhor purificar a sua vida antes. Primeiro o fogo, depois a chuva, essa é a sequência. Primeiro a purificação, primeiro a remoção de pecados conhecidos, primeiro o arrependimento e confissão de erros, depois o poder do Espírito. Só pode haver uma reforma verdadeira na sua vida se você reedificar o altar, se você for purificado pelo fogo e se você fizer calar as vozes falsas que influenciam a sua vida. A chuva só foi enviada depois que Elias executou a triste tarefa de matar os profetas de Jezabel. Não vai haver chuva enquanto profetas falsos continuam falando ao meu povo. Mata todos eles. Você precisa matar as vozes falsas que influenciam a sua vida e inundam a sua mente. Todas estas vozes falsas, coisas que nós temos alimentado e nutrido a nossa vida com coisas ruins. É tudo que você consome que conspira contra a pureza e a santidade. É tudo que você consome que neutraliza o poder e a influência da Bíblia na sua vida. Você sabe exatamente o que te afeta. E você sabe exatamente porque é o Espírito que agora vai dizendo para você o que você tem que dar fim. Dê fim. Dê fim. Se você é chefe de casa, se você é chefe de família, estabeleça a ordem na sua casa. Critérios na sua casa. Não permita que as vozes falsas confundam o seu discernimento. É o fogo que desce para que a chuva possa ser precipitada. A Jane vai cantar uma música. Essa semana, Joelson Gonçalves, que é um cantor que exerce seu ministério no Nordeste do Brasil, nos cedeu o arranjo dessa música, a música de Daniel Salles, e eu faço aqui a menção. Vou deixar também o link para que você conheça o trabalho dele. Ele nos cede esse arranjo para que a Jane possa cantar. É uma música que você conhece, já foi cantada muitas vezes aqui. Normalmente Shannon cantava essa música para a gente. Felipe normalmente tocava, mas eu vou chamar de novo essa música. Porque quem sabe seja uma das melhores opções para sintetizar o pensamento dessa manhã. Por que será? Por que razão que a gente não vê o cumprimento da promessa? Que essa música sirva na manhã deste sábado como a unção tão necessária para a gente deixar esse recinto. Que você sinta pela fé que você tem no Filho de Deus, o fogo descer sobre o teu coração. Que você, pela fé que você tem no Filho de Deus, que você consiga entender que neste momento o Espírito de Deus vai descer sobre tua alma.
na intensidade e na medida que você permitir, na sede, no nível da sua humildade, do seu reconhecimento. Peça a ajuda do Senhor nessa hora, para que o fogo desça sobre você. Você que é o altar que tem que ser reedificado, você que é o lugar onde Deus acontece, você que é a esperança da glória, como diz a Escritura, em você, é a minha oração nessa hora. Que essa música ajude você a refletir, chegue nos cantos do teu coração, que a palavra falada não conseguiu, e ao final nós vamos orar juntos. Que a glória do Senhor se revele no meio da igreja brasileira de Dallas e em cada lugar onde essa mensagem vai ser ouvida, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor tenha piedade do seu povo. Você tem que se posicionar. Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão. Já mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho
Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Nosso Deus e Pai, aguardamos com profunda ansiedade o retorno de Teu Filho. O planeta está confuso, violento, intolerante, dividido. Há uma desesperança no ar. Em quem nós vamos confiar? Onde vamos colocar a nossa esperança, se não no Senhor? Mas nós sabemos pela revelação da Tua Palavra, que antes da manifestação da Tua glória haverá uma crise sem precedentes. Uma crise para a qual nós precisamos estar preparados. Se houve aquela batalha no Carmelo, em torno do altar, há uma batalha em torno de nossa alma. E o altar é a nossa própria vida. E a decisão é nossa. Não há absolutamente nenhuma esperança nas religiões falsas, promíscuas, nas vãs filosofias, no pensamento dominante. Não há absolutamente nenhuma esperança na instituição humana, ou humano plano. Não há. A nossa esperança está no Senhor. Por isso, Senhor, nos dá coragem como deste a Elias. Ele estava só no cume do Carmelo. Não havia absolutamente nenhum parceiro, não havia nenhuma dupla. Ele estava só. Mas o Senhor não precisa de muito quando alguém decide ser fiel. Ajuda-nos a aguentar as pressões. Ajuda as nossas crianças a aguentarem as pressões. Ajuda os nossos jovens a aguentar as pressões. Ajuda a nossa igreja a aguentar a pressão. Dá a eles fundamentação para conseguir responder a essa onda maluca que nós vemos hoje em nossa sociedade atual. Nós nos vemos acuados, temos medo de dizer o que cremos e mal conseguimos defender o que cremos. Por favor, restaura o Teu povo à imagem de Teu Filho. Reedifica a nossa vida para a glória do Teu próprio nome. Desce sobre nós com a promessa do Espírito que o Senhor, que lhe custou tão caro, que o Senhor possa batizar estes que abriram seu coração ao Senhor nessa hora, e dê forças a estes que tomaram uma decisão no íntimo do seu ser nessa manhã. Dê forças a estes para mudar seus hábitos, para mudar sua rotina. Dê forças a eles para que, ao serem purificados, o Senhor possa também empoderá-los com o poder do Espírito. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Encha-nos com a Tua paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que só pode desfrutar aquele que está em intimidade com o Senhor. Que esta mensagem, ao chegar ao coração das pessoas, neste momento ou num futuro próximo ou distante, os alcance de coração aberto e dê frutos para a glória eterna de Deus Pai. Que nenhum destes que estão aqui venha faltar naquele dia. Por favor, ouve nossa prece e despeça-nos com a certeza de que o Senhor falou conosco hoje. Oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.